As midterms viram uma espécie de referendo para o presidente Joe Biden e podem abrir um caminho para a volta de Donald Trump em 2024. A gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o analista de geopolítica do Instituto Civitas, Coronel Gerson Gomes. Professor, como vai? Mais uma vez, bem-vindo. Bom dia a nossa bancada. Vejo que está o Paulo Martins, o Schelp, o Mota. Bom dia a vocês dois também, nossos queridos apresentadores do Jornal da Manhã. Bom dia. Muito obrigado, professor. Bom, professor, essas eleições vêm sendo avaliadas como decisivas para o futuro da política americana e o que a gente tem visto, uma espécie de referendo em relação ao atual governo, é a possibilidade de uma nova eleição de Donald Trump daqui a 2 anos. O senhor acredita realmente nisso? De que forma essa eleição vira um referendo para a política americana? Esse sistema aqui nos Estados Unidos, ele permite que o eleitorado faça uma avaliação no meio do mandato. Por isso que chama-se eleições de meio de mandato, embora a Câmara de Deputados aqui, ela já seja normalmente organizada para que o deputado defenda o seu cargo a cada 2 anos. Ou seja, toda a Câmara do Deputado aqui nos Estados Unidos, que tem 435 membros, e esses membros são representantes de distritos dentro dos estados. O voto distrital aqui é algo bem consolidado. E esses 435 e mais 6 que não têm direito a voto, que são mais das Ilhas Virgens, Guam, territórios, próprio Porto Rico, mas dos estados aqui que têm direito a voto, são 435. Esses deputados, a grande maioria, quando já estão consolidados com a sua base eleitoral, é só uma questão de confirmação. Mas existem aqueles que estão perdendo seus mandatos, ou porque resolveram se aposentar, ou porque realmente perderam a sustentação de suas bases. A disputa maior será no Senado. E o Senado aqui é bastante comum que haja um certo equilíbrio. E hoje nós estamos com 50 senadores para cada um dos partidos principais, o Partido Republicano e o Partido Democrata, e nesse caso aqui nos Estados Unidos faz do voto de Minerva a vice-presidente da República que preside o Senado. Então hoje a situação do Partido Democrata, ele tem a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Há uma grande possibilidade de que essa situação se reverta, o que não é raro aqui nos Estados Unidos. Bom, na sequência as perguntas dos nossos comentaristas, Roberto Mota. Bom dia, coronel. O Trump é um líder muito popular que perdeu a última eleição presidencial, para um político fraco, que não conseguia reunir meia dúzia de pessoas na rua. Parece que uma das razões para isso foi uma campanha da mídia para demonizar o Trump, que inclusive teve até a sua conta no Twitter cancelada. E recentemente foi alvo de uma operação do FBI para recuperar os documentos, né, que muitas pessoas descreveram como uma coisa assim projetada mais uma vez para atacar o Trump. Apesar disso, o Trump continua extremamente popular. Os republicanos agora devem ter resultados expressivos nas eleições de midterm, e existe já uma avaliação de que o Trump pode voltar. Como é que o senhor avalia essa situação e os paralelos dela com o Brasil? Não tem como não estabelecer um certo paralelismo com o Brasil, porque para quase todos os analistas que comparam os dois países, nós percebemos que o que ocorre aqui nos Estados Unidos, defasadamente, ocorre no Brasil em 2 anos. Houve a eleição do presidente Trump em 2016, também um outsider, alguém que não pertencia ao establishment, nem do Partido Republicano, nem do Democrata. Depois, em 2018, a eleição do presidente Bolsonaro. Aqui, em 2020, o presidente Trump também fazendo uma boa administração na área econômica, assim mesmo ele perde as eleições bastante controvertidas,
com várias acusações de irregularidades, mas ele perde e, assim como aqui no Brasil, aí no Brasil, né, nós estamos passando a mesma situação em que o presidente Bolsonaro também, com o país em uma situação econômica bastante estabilizada em relação aos outros países, também passa por resultados bastante controvertidos, já está homologado a vitória do ex-presidente Lula e, no entanto, ainda o próprio presidente Bolsonaro ainda não aceitou o resultado, num processo até similar ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E agora, 2 anos depois, há uma retomada do Partido Republicano, inclusive os primeiros 2 anos na oposição fizeram com que o próprio Partido Republicano se redesenhasse, havia um grupo que rejeitava a pessoa do Trump bem grande, e esse grupo hoje foi praticamente neutralizado e o partido majoritariamente vai às urnas apoiando esse movimento do fazer a América grande de novo, Make America Great Again, que é vamos dizer assim, um movimento do presidente Trump. Diogo Schelp. Professor, a gente sabe que há uma perspectiva de que com essa eleição de hoje, na Câmara ou mesmo no Senado americano, os republicanos passem a ter maioria, né? Atualmente, os democratas têm uma maioria bem apertada nas duas casas. E isso faz com que o Congresso Pato Manco, né, que é esse Congresso que vai aí continuar nos próximos 2 meses antes da próxima legislatura, tenha que aprovar, né, às pressas, muitas medidas que são consideradas importantes pelo governo. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente tem eleição a cada 4 anos, junto com a eleição presidencial para a renovação do Congresso, e o que se já vê é uma negociação do presidente eleito com o Congresso para aprovar medidas que ele considera importantes para o seu governo, que começa no ano que vem, né? Como é que o senhor compara esses 2 sistemas e qual seria, digamos, a vantagem desse sistema de eleições de meio de mandato nos Estados Unidos? A vantagem que nós percebemos aqui é que o cidadão americano ele está acostumado com essa ideia de pesos e contrapesos. O cidadão americano ele não gosta de dar um poder absoluto. Isso se observa nessas eleições de meio de mandato, em que normalmente o presidente perde a maioria de uma das 2 casas. Dificilmente ele perde as 2 casas, como está quase acontecendo. Essa situação aqui, ela é mais decorrente até por causa de uma situação que talvez se configure no Brasil. Houve uma frente que foi organizada para derrotar o presidente Trump. E nessa frente foram reunidos tanto os membros do Partido Democrata mais tradicionais, mais ligados até mesmo ao establishment em Washington, e também foram juntados a extrema esquerda aqui dos Estados Unidos, inclusive uma esquerda socialista, que era somente histórica, representada ali por Bernie Sanders, que é um socialista já tradicional, conhecido aqui nos Estados Unidos, mas também por uma esquerda nova, identitária, ligada a vários movimentos de LGBT, movimentos ambientalistas, movimentos identitários de diversas formas. Esses grupos se uniram e esses grupos pressionam muito a administração Biden, que tem uma política externa e uma política voltada aos Estados Unidos bastante confusa, porque há uma tensão no próprio Partido Democrata. Isso a gente observa que se configura numa política que levou os Estados Unidos aos piores índices em décadas de inflação, de produção energética. Hoje os Estados Unidos estão com uma crise, inclusive no óleo diesel, com uma perspectiva de ter um colapso, inclusive nos transportes, se algo não for feito. Houve um consumo das reservas estratégicas para tentar estabilizar o preço para as eleições, numa manobra do próprio presidente Biden. A política externa é caótica dos Estados Unidos. Talvez seja a pior política externa, que é a área que eu acompanho, a área de geopolítica. Talvez nós não tenhamos tido um presidente ou uma administração tão ruim no que diz respeito à política externa. Isso a população percebe e há uma tentativa de reverter, e por isso, muito provavelmente, a perda dessas 2 casas fará com que o presidente Biden tenha que
reestruturar o seu mandato e talvez até nem termine o seu mandato. Há vários processos de impeachment em andamento e é possível que eles se estabeleçam agora nessa segunda parte do seu mandato. Deputado? Coronel, bom dia. O senhor falou aí sobre o americano não gostar de concentração de poder. Eu imagino o americano sendo apresentado ao TSE. Gostaria de ver esta reação. Inimaginável para um americano, muito provavelmente. Mas eu queria entender aí o que mudou desse cenário que faz com que o Partido Republicano saia derrotado daquela eleição e agora seja o favorito, apesar do senhor ter citado aí situações pontuais, e o que o Biden não vai conseguir fazer ao perder a maioria nas casas. Bom, o que nós observamos aqui é o que possivelmente acontecerá no Brasil caso realmente se configure esse resultado e confirme e seja diplomado o ex-presidente Lula e ele tome posse no início em janeiro. O que se observou aqui? Inicialmente, o Partido Republicano se reorganizou e as forças conservadoras também se reorganizaram. Houve uma percepção de que houve derrota nos swing states, ou seja, naqueles estados que ora são republicanos e ora são democratas, houve a admissão por parte do movimento conservador de que, a despeito das fraudes que foram comprovadas depois, que foram feitas basicamente por causa da pandemia e a admissibilidade do voto pelo correio universal, e isso foi feito uma grande operação, em que foram recolhidos esses votos pelo correio de forma irregular, isso já foi comprovado, mas os conservadores, ao invés de chorarem, eles passaram a corrigir as legislações eleitorais, que aqui são diferentes em cada estado, de modo a coibir esse tipo de fraude, e se reorganizaram, e também nas prévias do Partido Republicano foram identificados aqueles congressistas que foram antagônicos ao presidente Trump, na administração do presidente Trump, e eles foram trocados. Aqui existem prévias para antes das eleições, e nas prévias do Partido Republicano, praticamente 75% daqueles mandatários que eram antagônicos à administração Trump, ou seja, do Partido Republicano, mas que não concordavam com as políticas públicas do Trump, eles foram substituídos. Então, o que nós vemos agora é emergir um Partido Republicano mais coeso e que podemos dizer, mais fortalecido até do que aquele que estava bastante dividido ainda dentro da administração do presidente Trump. E para encerrar, professor, o senhor que está aí, são cerca de 154 milhões de norte-americanos aptos a votar. A população está engajada? Há previsões? O resultado deve sair ainda hoje? O resultado deve sair ainda hoje, na maioria dos estados. Embora aqui a legislação é bem diferente do que nós observamos no Brasil, né? Como o Paulo falou, aqui não há um Tribunal Superior Eleitoral, pelo contrário, aqui existem administrações por estado, e essas administrações, eu vou dar um exemplo aqui para a nossa audiência. A eleição é um questionário. Então, por exemplo, eu peguei o voto da minha mãe, né, que chegou na casa dela, então eu estou observando que além de fazer a eleição para senador da República, existem votos aqui para os senadores do estado da Flórida, onde eu estou morando. Existem, claro, a eleição para o governador, mas também para o chefe vamos dizer assim, seria o secretário de Finanças do estado, para o procurador-geral do estado, para também senadores do estado, porque o estado da Flórida também tem Senado, também tem Suprema Corte no estado da Flórida e também é eleito os integrantes. Na verdade, só a população só diz se aquele representante, aquele, vamos dizer, juiz da Suprema Corte Estadual deve permanecer ou não. Existem perguntas do county, existem perguntas da cidade. Então, é quase que um grande plebiscito que se faz com a população e cada estado tem as suas próprias perguntas. E tem estados que estão, inclusive, legalizando a maconha ou não. Existem estados, inclusive, que estão votando sobre o aborto, já que a Suprema Corte remeteu aos estados a decisão do aborto, não sendo mais uma decisão federal. Então,
Então, é uma disputa muito grande, complexa. Cada estado e cada county, às vezes cada cidade tem decisões a serem tomadas. Então, é uma festa democrática realmente, com a participação muito grande da sociedade. Perfeito. Conversamos com o professor Gerson Gomes, que é analista de geopolítica do Instituto Civitas. Professor, como sempre, obrigado pela atenção. Bom trabalho aí acompanhando a eleição americana. Bom trabalho para vocês. Obrigado, Tiago, Adriana. Um bom dia para a nossa audiência. Obrigada, bom dia.